Dia 19 de março de 2024, terça-feira. Meu nome é João Rosa e está começando mais um dia de aprendizado da língua inglesa. A visão é um Brasil com 25% da nossa população apta a se comunicar em inglês. O projeto Inglês com João Rosa tem a missão de contribuir no desenvolvimento dos brasileiros. Lindos e lindos, seja você bem-vindo a mais um dia de estudo. Eu vou compartilhar com vocês o nosso quadro branco e vamos para lá identificar mais um dia de estudo da língua inglesa. Vamos identificar aqui, nesse momento está carregando as ferramentas que nós iremos utilizar. Este, que é o nosso estudo de número 22. Vamos aumentar a letra aqui e observar como que a gente escreve 22 em inglês. 22, 22. Repete comigo. 22. 22. 22. Agora aqui do lado, o mês que nós estamos é o mês de março. March. Hoje é o 19º dia do ano de 2024. Repete comigo, 2000, 2000, 24, 24. Agora tudo junto. 2024. 2024. Hoje é terça-feira. Tuesday. A gente tem o número 19 e a gente tem o número 19. Então, o número 19, a gente vai escrever o número 9 e depois a palavra teen, 19. E depois a gente vai escrever aqui embaixo o número 19, que vai ser exatamente igual, é 19, só que no final a gente vai colocar a letra TH, que é o mesmo TH que está aqui, ó, do lado do número, identificando que ele é um número ordinal. Então a pronúncia embaixo agora é 19th, 19th, 19, 19th. Tem esse detalhezinho no final. Vamos colocar aqui agora também como que está o clima e a estação do ano nesse momento. Então, olha só, o clima, o tempo, como que a gente fala? The weather. The weather is sunny. Um dia de sol, certo? E a estação, the season is summer. Os últimos dias que a gente vai estar escrevendo summer aqui, que é o verão. Vamos para a nossa próxima página e continuar desenvolvendo o nosso raciocínio nos estudos. No último estudo, nós realizamos perguntas utilizando o do e utilizando o pronome you, certo? Assim como este exemplo, do you work? Você trabalha. E aí, a gente tem duas formas de responder essa pergunta, assim como a gente viu no último exemplo. Uma é uma resposta curta, é o yes, I do. Do you work? Yes, I do. E seria essa mesma resposta se eu perguntasse outros contextos. Você trabalha? Do you cook? Yes, I do. Do you love? Yes, I do. Do you drink? Yes, I do. Do you speak? Yes, I do. Do you run? Yes, I do. Então, essa resposta curta, esta short answer, poderia ser utilizada na resposta de qualquer uma dessas perguntas. Ou então, você poderia repetir o verbo que está vindo da pergunta. Do you work? Yes, I work. Do you cook? Yes, I cook. Do you love? Yes, I love. Do you drink? Yes, I drink. Do you speak? Yes, I speak. Do you run? Yes, I run. Isso a gente estudou na nossa última aula. Hoje, nós estamos aqui para observar a mesma pergunta sendo realizada de uma outra óptica. Nós não vamos utilizar o you para realizar essas perguntas. A gente vai utilizar hoje um outro pronome, que é o pronome, por exemplo, ela. O pronome ela é o pronome she. Você lembra dos pronomes? Vamos colocá-los aqui do lado novamente. Então vamos lá. Eu é o I, o você é o you, o ele é o he, o ela é o she. O ela ou ele, quando a gente não está utilizando para um ser humano, é o it. O nós é o we. O vocês é o you. E o elas e o eles é o they. Esses são os pronomes. Todas as perguntas que nós realizamos no último estudo foram realizadas com o pronome você, com o pronome you. Hoje, a gente vai utilizar o pronome he para fazer essas perguntas. E aí é onde você vai entender
o uso do verbo auxiliar does. Quando a gente fez pergunta utilizando o pronome you, antes de todos os pronomes, a gente foi lá e colocou o verbo auxiliar do. O do indica que a gente está fazendo uma pergunta no tempo presente. Se eu for fazer alguma pergunta com o ele em inglês, eu não vou utilizar o mesmo verbo auxiliar. Eu vou utilizar o verbo auxiliar chamado does. Nós iremos utilizar o do para a maioria dos pronomes. Se você vai fazer uma pergunta com o pronome I, ou seja, o eu, se você vai falar assim, eu trabalho, eu, você vai usar o do antes do I. Se você vai falar você trabalha, você vai falar do you. Se você vai falar aqui embaixo, nós trabalhamos, você vai usar o do na frente do i. Se você vai falar aqui com o vocês, mesma coisa, a gente também vai utilizar o do aqui, junto com o vocês. Para o pronome elas e eles, mesma coisa, a gente também vai utilizar aqui o do. Agora, para os pronomes que são o ele, o ela, ou ele e ela, quando nós estamos falando, não estamos falando de um ser humano, a gente não vai utilizar o do, a gente vai utilizar o does. A função do do é a mesma função do does. Eu vou colocar aqui 2 exemplos de frase logo do lado, para você poder visualizar o que eu estou falando. Vamos adicionar uma página aqui. Então, se eu venho com uma pergunta assim, você trabalha? E eu venho com uma pergunta que é, ela trabalha? Vamos colocar aqui todas as perguntas, na verdade. Vai ficar mais interessante a visualização disso. Se eu pergunto, eu trabalho? Eu trabalho. Eu trabalho. Você trabalha? Ou eu pergunto, nós trabalhamos? Ou eu pergunto, vocês trabalham? Ou eu pergunto se eles trabalham? Ou eu pergunto, elas trabalham? Observa como que vai ficar cada uma dessas perguntas. O eu trabalho, eu vou perguntar do. O você, eu vou usar o do. O nós, eu vou usar o do. O vocês, eu vou usar o do. O eles, eu vou usar o do. E o elas, eu vou utilizar o do. Vamos mudar essa cor aqui. E aí você complementa a frase agora. Certo? Você vai falar assim, eu trabalho, do I work? Você vai falar o eu, que é I, e o trabalho, que é work. Você vai falar você trabalha, do you work? Você vai falar nós trabalhamos, do we work? Você vai falar vocês trabalham, do you work? Você vai perguntar eles trabalham, do they work? E se você vai perguntar se elas trabalham, do they work? Vou trocar a cor de todos aqui. É assim que vai ficar as perguntas em inglês. Eu trabalho, do I work? Você trabalha, do you work? E assim por diante. Então, observa aqui. O pronome aqui é o eu, é o I. O pronome aqui é o you, você. O pronome aqui é o nós, é o we. O pronome aqui é o you, é vocês. O pronome aqui é o eles. E o eles é they. E aqui embaixo é elas. E elas também é they. Então, para fazer qualquer pergunta, sendo um desses pronomes, eu, você, nós, vocês, elas ou eles, é o do que eu vou colocar. Eu posso trocar aqui o verbo agora. Eu posso perguntar
o verbo cozinhar, o verbo amar, o verbo beber, o falar, o correr e assim por diante. Quanto mais verbo eu tiver na minha mente, mais expansão de vocabulário eu vou ter. Mas a construção da pergunta funciona dessa forma. Agora, vamos para os 3 pronomes que estão faltando aqui. Deixa eu ver se eu posso diminuir aqui um pouco o tamanho desse quadro. Muito bem. E agora a gente não vai utilizar esses pronomes, mas a gente vai falar aqui, ó, esse outro. A gente vai perguntar assim agora. Ele trabalha? Ou a gente vai perguntar se ela trabalha? Ou a gente vai perguntar se ele ou ela trabalha quando não é um ser humano. Lembrando você que está aqui agora estudando inglês através dessas aulas explicativas, se você tem um desejo de desenvolver a sua capacidade de conversação, ou se você precisa aprender inglês com aulas particulares direcionadas a você, entre em contato através do número de telefone que fica aqui na descrição desse vídeo e solicite a realização de uma aula experimental. E se assim você gostar, você continua realizando essas aulas dedicadas a esclarecer todas as suas dúvidas e a capacidade sua de conversar em inglês. Capacidade que hoje abre muitas oportunidades profissionais dentro do nosso Brasil. Seguimos nós nos nossos estudos. Se você vai perguntar se ele trabalha, você já sabe que ele, você vai usar o pronome he. Se você vai falar ela, você vai usar o pronome she. E se você vai falar ele ou ela, quando não é um ser humano, esse pronome é which. Certo? Muito bem. O verbo é work. Então, você vai colocar o work para o ele, o work para o ela e o work aqui para o ele ou ela, quando não for um ser humano. Até aqui, tudo bem, certo? Agora, o verbo auxiliar não será o do. É isso que a gente vai ter que acostumar a nossa cabeça ao longo do tempo. Se você vai perguntar aqui agora, você não vai usar o do, você vai usar o verbo auxiliar das. Ele tem a mesma função, lindas e lindos, que é o quê? Expressar. Deixa eu mudar o alinhamento aqui. Agora sim. A função do do é a mesma função do das. Indicar que essa pergunta está acontecendo no presente. Mas nem sempre a nossa mente acostuma rapidamente que esses 3 pronomes eu tenho que usar o does e os outros eu tenho que usar o do. Muitas vezes a mente confunde. Ela vai perguntar: você trabalha? Aí ela vem e pergunta dessa forma: você trabalha? Do you work? E você trabalha hoje? Do you work today? E quando vai perguntar, por exemplo, se ela trabalha hoje, do she work today? A mente nem sempre lembra que não está correto utilizar o do aqui. Esse do não está correto. Que o correto aqui é que seja does. Nada do que um tempo treinando e observando o conteúdo, assim como a gente está vendo agora, faça a sua mente se transformar e você consiga se comunicar em inglês dessa forma. Certo? Então, é a mesma função. O do e o does, vamos escrever aqui essa informação. Do e does igual são verbos auxiliares que indicam que a frase está no tempo presente simples. Essa é a função do do e do does. Quando eles estão envolvidos em uma frase, eles indicam se essa frase está no presente simples. E quando estamos fazendo uma frase que é uma pergunta,
colocamos o do e o das antes dos pronomes. Então, pronomes. Quais são os pronomes? Os pronomes são esses, certo? I, you, we, you, they, he, she, it. Estes são os pronomes. Se a gente está fazendo uma pergunta, a gente coloca o do e o das antes dos pronomes. Você vai poder compreender melhor isso sobre por que eu estou falando que coloca antes e coloca depois dos pronomes, porque a gente ainda vai aprender as outras formas. A afirmativa, no passado, no presente, no futuro e ainda os outros verbos auxiliares modais que existem. E no inglês acontece a movimentação deles. Tem momentos que eles estão antes dos pronomes, indicando que isso é uma pergunta, e tem momentos que eles estarão depois dos pronomes, para construir uma afirmativa ou uma negativa. Então, o que a gente está observando nesse estudo de hoje? O uso do verbo auxiliar do e das, assim como no quadro anterior. Deixa eu voltar um quadro aqui. A gente está no quadro 3, certo? Vamos para o quadro 2. Olha o quadro número 2. O do e o das. Se eles estão aqui posicionados antes dos pronomes, isso indica que a frase que está sendo construída é uma pergunta. Então, a gente poderia construir uma pergunta com qualquer um daqueles verbos que a gente praticou anteriormente, certo? Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma variação aqui já feita. Não. Aqui. Vamos colocar aqui, vamos colocar na próxima página essa variação. Então, se você quer perguntar, você trabalha, você vai falar do you work. Você cozinha, do you cook. Você ama, do you love. Você bebe, do you drink. Você fala, do you speak. Você corre, do you run. E agora, se eu for fazer frase do mesmo jeito, mas com o pronome ele, por exemplo. Se ele trabalha, does he work? Ele cozinha, does he cook? Ele ama, does he love? Ele bebe, does he drink? Ele fala, does he speak? Ele corre, does he run? Observa só, pronome you, usei o do. Pronome he, usei o does. E essa mesma ação vai acontecer com os outros pronomes. No nosso próximo estudo, eu vou falar um pouquinho mais sobre o it, para cada vez mais reforçar isso na sua mente e assim ela ficar muito clara em relação ao uso do it. Por hoje, eu vou salvar aqui todo esse desenvolvimento que nós tivemos. Vamos salvar em PDF. E o link para você assistir essa aula vai ser compartilhado junto com esse material lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte do grupo dos estudos deste estudo lá no Telegram, entre em contato também através do número de WhatsApp ou deixe aqui nos comentários para você ser adicionado nesse grupo e também ter acesso a esse material que está sendo exibido aqui agora. Lindas e lindos, foi um prazer estarmos aqui nesta terça-feira estudando inglês. A gente volta amanhã para mais um dia de estudo. A todos vocês, I wish you a beautiful day and see you all here again tomorrow at the same time. Bye bye. See you tomorrow.